bem-vindos, amigos pensantes, mais um Marketing Diário para vocês. E hoje a gente vai falar sobre as profissões do futuro. Isso é um tema bem polêmico mesmo. Eu já estava falando sobre isso na programação passada, né? No programa passado a gente falou sobre uma das profissões do futuro, que é o Prompt Engineer, né? Que é o engenheiro de prompt. Eu quis me aprofundar na situação. Fiquei pensando mais, falei, quer saber, isso é um tema importante, né? Qual é realmente o conceito da inteligência artificial dentro da minha profissão e também dentro da profissão aí de muitas e muitas pessoas. Então eu procurei estudar um pouco sobre isso e estou trazendo algumas matérias para vocês. Para falar sobre as profissões do futuro, eu primeiramente dividi o programa em 3 partes. Então a primeira parte vai falar sobre o que é o futuro. Segunda parte é a questão das habilidades necessárias para a profissão no futuro. E o terceiro ponto, existirão novas profissões no futuro e quais são? Vamos inicialmente começar o programa falando dessa questão de o que é o futuro. Então, no último programa a gente falou muito sobre essa questão. Por quê? Porque eu falei principalmente sobre robótica, sobre inteligência artificial e sobre a questão aeroespacial. Então são 3 pontos aí que vão realmente delimitar o futuro, né? Principalmente para nós, trabalhadores normais, da vida normal, a questão maior aí que vai realmente afetar a gente é a questão da robótica e da inteligência artificial. Por quê? Né? Por que isso vai afetar a gente? Porque é onde a gente realmente, a maior parte da população hoje está trabalhando com isso, né? Um outro ponto também, a digitalização, né? Então, a digitalização, do que a gente está falando? Questão de designers, a questão de CEOs, né? Tudo aquilo que você consegue fazer com inteligência artificial, que é programar, que é desenvolver sistemas e tudo mais, a inteligência artificial vai assumir muito dessa parte, muito desse operacional, né? Então, antigamente, você tinha aquela pessoa, o criador de sites, né? E isso eu estou lembrando, pessoal, estou falando aqui de nem 10 anos. Estou falando de 2017, 2018, onde você não tinha ainda sistemas que criavam o site. Você tinha, na verdade, as empresas, você tinha que ter um cara que editasse o site. Então você tinha, por exemplo, a possibilidade de sites gratuitos, mas tinha uma programação que era obrigatória a ser feita, né? E hoje em dia eu, por exemplo, já trabalho com um sistema de inteligência artificial. Eu coloco lá o que eu quero, ele me dá a programação do site pronto. Eu edito o que ele já programou. Está acontecendo uma mudança muito grande nesse sentido, principalmente na questão da digitalização, do avanço da inteligência artificial dentro das profissões, né? E também essa questão da robótica. E foi justamente nessa questão da robótica, eu quero parar aí, porque o pessoal do varejo sente que não haverá impacto no varejo a inteligência artificial. Mas isso é um engano, tá? Porque a inteligência artificial aliada com a robótica vai aumentar sim o risco de você ter cada vez menos profissionais no varejo. Então no vídeo que eu passei, você tinha lá um exemplo de um robô que estava atendendo uma barraca vendendo chocolates, vendendo brownie de chocolate. Por que você que tem um robô hoje que vende brownie de chocolate não pode ter um robô, por exemplo, que vai atender um bar, que vai atender um restaurante, que vai ser o caixa de um restaurante, por exemplo, ou que vai ser, por exemplo, o cara que produz os drinks no bar? Você já tem hoje tecnologia robótica que produz drink, sem precisar nem ter o robô, você só tem o braço mecânico. Então você já existem essas opções. E essas opções aliadas à inteligência artificial generativa está falando de outro patamar de situações, tá? É algo ainda que a gente não havia pensado nesse sentido. Será que é possível num bar você não ter garçom? Então, por exemplo, assim, num restaurante isso já é possível, né? Se eu tenho um restaurante com mesas fixas, eu já tenho a possibilidade de não ter garçom. Você compra no McDonald's no totem de autoatendimento? Compra. E por que não compraria num bar? Né? Então, se você está num lugar e você tem um autoatendimento, você tem a possibilidade de você mesmo fazer o pedido, as pessoas podem sim dar preferência. Ah, mas você tem que ter o contato, o garçom ele faz aquele bate-papo e tal. Cara, ótimo, perfeito, legal. Concordo quando você tem um cliente que está interessado nisso, né? Por quê? Porque você depende da demanda. Não tem o que fazer. Então, se a pessoa ela vai para um determinado lugar
para, por exemplo, beber, ela quer beber. Não interessa quem vai servir ela, contanto que ela compre a bebida que ela quer e consiga desfrutar o prazer que ela deseja. Muitas dessas pessoas não querem nem interação. Quantos e quantos clientes que eu vejo levantando da mesa para ir buscá-lo no balcão porque quer ir no balcão, certo? Só que muitos também esperam na mesa, né? E eu já conversei muito sobre isso até no programa, no meu antigo programa lá em 2016, 2017. A gente já tinha exemplos disso de restaurantes que trabalhavam com um sistema direto na mesa. O cara está na mesa, o cara faz ali o pedido, chega e é isso, dá continuidade. Se você tem uma situação onde você não tem atendimento suficiente, existe uma demanda, cara, a inteligência artificial e a robótica vão entrar sim, vão entrar e vão assumir aonde você tem espaço, entende? Porque a questão principal não é a forma de trabalhar, mas sim a demanda que o cliente necessita, né? Então as pessoas têm esse erro de achar, de se prender no operacional, tá? E isso vamos voltar então mais 2 programas, né? Então no programa passado eu falei sobre robótica e no outro programa eu falei sobre a questão também do foco do cliente, tá? Então, por exemplo, assim, não adianta nada eu pensar na minha operação, não, mas a operação vai ser assim, vai ser melhor dessa maneira. Mas o que o cliente pensa a respeito? Né? Você fez uma pesquisa com o cliente? Você pesquisou com o seu cliente para saber o que realmente importa para ele? Se ele quer realmente conversar com alguém ou se ele quer só ir lá e pegar o pedido dele? Então, sim, na minha opinião, sim. A robótica e a inteligência artificial vão assumir papéis operacionais do varejo. E eu vou explicar isso mais para frente, quando a gente vai entrar no outro tópico sobre se existirão novas profissões e quais delas irão sumir, né? Então, vou dar continuidade aqui. Seguinte, quais as habilidades necessárias para a profissão do futuro? Seja ela um rapper, seja ela um barman ou seja ela um cara qualquer. É importante você primeiro sair dessa disrupção digital, né? Ou seja, você tem que entender que o mundo digital existe. Tá? Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala de habilidades necessárias para profissões no futuro. Eu nem digo do futuro, por quê? Porque muitas das profissões não vão deixar de existir, mas elas vão evoluir. E uma delas é justamente essa questão de MC, cantor e tudo mais. Você tem que sair da disrupção digital, né? Segundo ponto, você tem que começar realmente a ter uma alfabetização em inteligência artificial, né? Então é o que eu falei no programa passado. Se eu tenho lá 10 sites que criam música de inteligência artificial, eu preciso entender o que esses sites fazem e o que eles podem fazer com a minha música, por exemplo, né? Quem sabe aquilo que eu disse, você pode pegar uma música sua, colocar num site de criação de vídeo de inteligência artificial e ele fazer um clipe inteiro em cima de inteligência artificial, sem você precisar colocar esse clipe no ar. E numa dessas você pode estourar. O terceiro ponto seria a narrativa de dados, que é justamente a questão aí de você conseguir compreender exatamente a sua função. Você consegue narrar o que você faz? Você consegue narrar detalhadamente o seu trabalho, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego no bar às 4, começo a fazer a montagem das mesas, depois de terminar de montar as mesas num espaço adequado, eu faço a limpeza e tal. Então isso é a narrativa de dados. Você tem que saber fazer essa narrativa também da sua profissão para utilizar isso no futuro. Você tem que ter muita inteligência emocional e empatia. Por quê? Cara, inteligência emocional é fundamental. Já é fundamental nos dias de hoje, né? Você ser um profissional que não tem inteligência emocional, por exemplo, para receber uma crítica, já é um problema, né? Você tem que no mínimo aceitar receber uma crítica. Conscientização sobre segurança cibernética. Então isso é uma das habilidades necessárias aí que a gente realmente vai ter que ter. Daí você já tem lei LGPD, ações aí que envolve essa questão da documentação e das informações do cliente. Pensamento adaptativo e aprendizagem contínua, ou seja, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar às situações. Não adianta chegar à situação e você bater de frente. Você tem que se adaptar, tem que continuamente continuar aprendendo, né? Aprendizagem contínua. E comunicação intercultural e global. Você atende diversos nichos dentro do seu trabalho. Quem trabalha com venda sabe que isso há muito tempo já é obrigação, né? Agora isso está também se expandindo a outros segmentos. E o terceiro ponto do programa, sobre as questões das profissões do futuro e as profissões no futuro. Vamos falar primeiramente das profissões que vão cair. Quais são os riscos reais, né, de profissões deixarem de existir?
Empregos administrativos. Alguns sistemas de inteligência artificial estão trabalhando muito nessa questão da entrada manual de dados e tarefas administrativas repetitivas. Vou pegar aqui a frase do Paul Scher, que é CEO da Fuzzbase, né? Prever o futuro nunca é fácil, mas é provável que muitos cargos administrativos tradicionais estejam em declínio em meados de 2025, ou seja, já estão prevendo isso já agora para 2025. A automação e a inteligência artificial assumem tarefas mais rotineiras e trabalhos focados em entrada manual de dados. Um outro ponto, né? Trabalhadores de chão de fábrica, como a gente diz, trabalhadores de produção. Cada vez mais a robótica avançada e os cobots, que é robô cooperativo com humano, né, estão assumindo as tarefas básicas de rotina. Eu tenho um vídeo que eu cheguei a postar no meu Instagram de veículos de uma obra guiados por radiocontrole, né? Então você tinha lá caminhão gigante, aqueles caminhão gigante, escavadeiras, pegando todo esse material de obra e tudo isso via antena, via robô. Tudo robotizado, você não tem lá o motorista do caminhão, você não tem o motorista da escavadeira, você não tem ninguém, tudo robotizado. Então você já tem isso acontecendo hoje, tá? Hoje, no mundo já existe. Tem uma frase do rapaz, ó. Como a tecnologia e a automação estão mudando o chão de fábrica, né? Até 2025, muitos empregos tradicionais de trabalhadores de produção vão se tornar obsoletos. Veículos guiados, automatizados, ligam com o transporte e gerenciamento de estoque. Sistemas de monitoramento de máquina supervisionam equipamentos, detectando problemas e agendando manutenção preventiva. E mais alguns exemplos aí, 2 exemplos importantes, né? Operadores de cabine de pedágio, né? Robô, né? Não tem o que fazer. Você já tem hoje sistemas de cabines de pedágio eletrônica, que o carro passa direto. Já tem diversos sistemas que facilitam que o cara nem precisa pegar o pedágio. E se eu tiver um robô para pegar ali o dinheiro? Acabou, daí encerrou o assunto. E agentes de viagem, né? Desculpa, né, galera? Os agentes de viagem aí, a agência de viagem, esquece. Porque você tem muitos aplicativos, né? Então, reservas online, aplicativos de viagem, indústrias, eles não vão ser mais necessários. E tudo isso que eu estou falando, galera, até 2025, tá? Então essas plataformas oferecem conveniência, variedade, preços e eles conseguem planejar, reservar a viagem, tudo de forma independente e online. Então você não precisa mais do agente de viagem, você mesmo pode fazer isso de maneira muito rápida, né? Que antigamente você tinha que ter um agente de viagem. Por quê? Porque era o cara que pegava, que ligava lá na Espanha, cara, e aí, reservava com o cara, entendeu? Hoje em dia você não precisa mais. O recado final nessa questão aí, será que a minha profissão vai existir no futuro? Eu vou dar uma frase aqui que eu criei, tá? Frase minha que eu criei. Se existe um aplicativo que oferece o mesmo serviço que o seu, cuidado. Então, sobre a questão de será que a minha profissão vai existir no futuro? Resposta: se existe um aplicativo que oferece o mesmo serviço que o seu, cuidado. Quais são as principais profissões no futuro? Então a questão maior não é a profissão do futuro, né? Porque as profissões do futuro vão acontecer, vão existir. Novas profissões sempre vão existir, né? Mas no futuro você tem um crescimento esperado de 14% para empregos na área de encanamento. Falando aqui do mercado americano, tá? Há apenas algumas coisas como consertar seu banheiro que não podem ou não devem ser automatizadas. Eletricista, carpinteiro, encanador, isso aí é foco do futuro. Foco do futuro. Energia renovável. Mais especificamente na última década, os empregos em energia renovável cresceram quase 88%, saltando de 7,3 milhões para 14 milhões em 2022. Espera-se que esse número atinja 100 milhões até 2030. Então 100 milhões aí de empregos na área de energia renovável. Engenheiros especializados em energia solar, energia eólica e outras tecnologias de energia verde estarão em alta demanda. Um salário de engenheiro de energia renovável varia de $80 mil a $120 mil. Instalador solar voltaico nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o salário médio era de 48 mil em 2023. Home saúde, né? Ou seja, assistentes de cuidados pessoais. Esse é bem específico. Cada vez mais a população do mundo envelhece. A população do mundo envelhece mais do que a população nova
consegue envelhecer, né? Então você tem uma gama hoje, lembra aquela questão da pirâmide demográfica? Então você tem hoje uma base, que é a questão dos idosos, você tem ela já muito alta, né? Muito grande. Então você tem sim esse profissional específico, que é o enfermeiro home office, né? Que é aquele cara que cuida das pessoas. Então aqui, ó, home office e cuidados pessoais. Tem o maior número de vagas nesta lista. São 718 mil vagas por ano que se abrem no mercado dos Estados Unidos para enfermeiros e profissionais de assistência pessoal. O salário anual para auxiliares de saúde de cuidados pessoais em casa é de $33 mil em 2023. $33 mil por ano em 2023. Dá mais ou menos aí $3 mil por ano, por mês, tá? Nesse sentido, né? $3 mil por mês, passando por real, 3,515. A gente está falando de R$15 mil por mês para você ser um enfermeiro especialista em home office, um enfermeiro de home office. Se eu tenho alto crescimento de robótica de inteligência artificial, né? Prompt Engineer é o engenheiro do prompt, que eu falei no programa passado, e nesse programa o engenheiro de robótica, né? Que ele reformula o futuro da automação. O salário médio de um engenheiro de robótica por ano nos Estados Unidos é $125 mil. Um engenheiro de robótica nos Estados Unidos ganha $125 mil por ano, $60 a hora. As posições de nível de entrada começam com praticamente $90 mil por ano. Então uma pessoa que está começando no mercado de engenharia robótica agora está ganhando por ano $90 mil. E os profissionais mais experientes podem ganhar até $180 mil por ano. Pessoal, obrigado pelo programa. O programa vai estar no YouTube. O programa vai estar aqui salvo também no Reels do Instagram, mas principalmente no YouTube, no canal do YouTube e no Shorts. Obrigado pelo programa. Falei hoje sobre as profissões do futuro, quais são as habilidades necessárias para os profissionais no futuro e o que é o futuro, né? Aliás, não tem como a gente falar sobre as profissões e os profissionais do futuro se a gente não souber o que é o futuro. Muito obrigado aí por todos. Daqui a 15 dias estarei com vocês de novo aqui no programa Marketing Diário Network.